Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a tia Bárbara e hoje eu vou contar a história de um homem muito famoso na história da Bíblia. O nome dele é Sansão. Você conhece a história de Sansão? Sansão era um líder de Israel e ele era conhecido pela sua força física. Ele enfrentava os filisteus, que era um povo que judiava muito de Israel. E além disso, no meio dessa história, Sansão se apaixonou loucamente pela Dalila, que infelizmente ela tinha planos perversos contra o nosso herói. E ela o seduziu, enganou e entregou ele para os filisteus. E essa história você pode encontrar em Juízes, no livro da Bíblia. Um ponto interessante sobre Sansão é que de todos os juízes que Deus levantou, todos eles tiveram que criar o seu próprio exército. Mas com Sansão não. Ele é que era o próprio exército de Deus. Por isso, a sua tamanha força. Sansão, ele foi extremamente instruído porque ele não poderia tomar bebidas fermentadas. E aí eu te pergunto, o que ele estava fazendo no meio daquelas vinhas? Será que ele não estava espiando? Talvez ele estava ali apreciando. E aí, no meio de uma desobediência, surgiu um leão. Ou seja, Sansão se colocou em perigo porque ele desobedeceu uma ordem que ele havia recebido. Mas, como Deus tem compaixão de nós, ele permitiu que Sansão destruísse aquele leão, não causando dano algum para ele naquele momento. Agora vamos juntos entender um pouco mais sobre a história desse herói e tirar alguns ensinamentos? Bom, Sansão, a primeira fase, a gente pode falar que ele era meio perdido. Por quê? Porque ele era um homem que, apesar da sua força, da sua inteligência, ele sempre fazia as coisas conforme ele sentia. Então, tudo que ele via e agradava aos seus olhos, ele queria, não importa as consequências. Por exemplo, os pais dele eram temerosos ao Senhor e quando Sansão se apaixonou por Dalila, os pais avisaram ele: filho, não vai se apaixonar por ela não é tudo isso que você tá falando. E o que Sansão fez? Não deu ouvidos aos seus pais. Então, um primeiro ensinamento que a gente pode tirar aqui é: por mais que a gente não concorde com os nossos pais, sempre temos que dar ouvidos para eles, porque eles sabem o que estão dizendo. Os nossos pais são instrumentos de Deus na nossa vida, para nos guardar e nos livrar do mal. Agora, eu quero que você pegue a sua Bíblia, junto comigo, vai em Juízes, capítulo 14, versículo 5. Vamos começar do versículo 5 até o versículo 9, que diz assim: Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tima, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. E o último ponto marcante da vida de Sansão foi o momento da sua morte. Os filisteus capturaram Sansão, porque Deus não estava mais com ele naquele momento. Então, Sansão, ele percebeu o erro que ele tinha cometido, de ter trocado Deus pela Dalila. Então, nesse ato de arrependimento, quando ele reconheceu o erro que ele cometeu, ele se arrependeu. Vamos comigo agora em Juízes, capítulo 16, do versículo 28 ao 30. Vamos lá? E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava.
Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Ou seja, o arrependimento de Sansão foi tão grande, mas tão grande, que em toda a sua vida ele não matou tantos inimigos quanto naquele momento do seu arrependimento. E assim como Sansão, Deus está escolhendo você para fazer a vontade dele, porque ele quer te proteger e ele quer dar o melhor para a sua vida. Então, que você possa orar ao Senhor e que você sempre possa fazer aquilo que Deus quer, porque Ele sabe o que é melhor para você. Até mais e uma próxima aula com vocês. Um beijo, gente. Tchau! Mas antes de ir embora, eu queria deixar 3 desafios para você. O primeiro, o que mais te marcou na história de Sansão? O segundo, por que devemos obedecer a Deus? E o terceiro, te desafio a falar de Jesus para 3 pessoas que você conhece. Boa sorte, gente. Tchau, tchau.